Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu havia prometido que ia começar uma série de vídeos falando sobre os profetas bíblicos do Antigo Testamento e o seu contexto de cartas. E já faz alguns dias, pensando nesse tema, que me veio Malaquias em meu coração. Acredito que um tanto quanto impregnado pelo contexto atual de notícias em relação aos nossos sacerdotes, aqueles que deveriam cuidar do povo. Mas, assim como no tempo em que Malaquias, o nome Malaquias significa o mensageiro, ou portador de uma mensagem. Então, seria basicamente traduzido como o mensageiro do Senhor. Por que Malaquias? Malaquias ele é contemporâneo de Neemias. Possivelmente alguns vão defender que ele começa o seu ministério posterior ao retorno de Neemias da corte dos persas em 433 a.C. Malaquias, o seu contexto da sua mensagem é diretamente ligado, enraigado com uma carta de destino aos líderes, aos sacerdotes. Malaquias ele denuncia a vida desses sacerdotes, aqueles que roubavam do Senhor. Ele diz, por exemplo, como no capítulo 1, no versículo 4, na parte B diz: contra quem o Senhor está irado para sempre. É uma conotação de que ele demonstra o coração de Deus diante da insatisfação de Deus aos sacerdotes. Nos dias de hoje, da mesma forma que no tempo do profeta Malaquias, a Bíblia nos mostra que havia esse mesmo cenário, como por exemplo, as pessoas se davam em divórcio, entre outras séries de pecados, mas o principal deles é que os sacerdotes, aqueles que deveriam cuidar do povo, trazer a palavra, trazer a consciência, trazer o povo à adoração, estavam corrompendo os princípios. Por que eu escolhi Malaquias? É simples. Nos dias de hoje nós temos visto Deus expondo vários tipos de pessoas, vários tipos de homens de Deus. Homens que deveriam exercer o seu sacerdócio, homens que deveriam ter temor ao Senhor. Mas, porém, esses homens que parecem seres inacessíveis são sendo tocados por um único que pode lhes tocar, o Cristo. A sensação que por muito tempo que se reinou entre esses sacerdotes é de que havia uma aparente impunidade. Mas Deus, que contempla tudo, sempre vai enviar alguém. Deus, sim, contempla tudo. Ele sempre vai se levantar contra as injustiças geradas no templo. Assim como no livro do profeta Malaquias, Malaquias diz que aqueles que deveriam conduzir o povo à adoração, aqueles que deveriam instruir, estavam negligenciando o seu papel. O grande problema do nosso tempo de hoje é de que nos faltam profetas que têm um espírito de Malaquias, um espírito de denúncia. Mas a Bíblia, por exemplo, vamos nos dizer depois, nós vamos ler isso em Ezequiel, em Daniel, vários tipos de forma de que o povo retorna aos princípios da adoração. Alguns vão defender que ele profetizou no período intertestamentário, ou seja, depois disso, os próprios judeus, aqueles homens que conduziam, entenderam que o espírito de profeta havia cessado, que é o tempo que Deus passa em silêncio até que ele envie o próprio Cristo. Cristo vai vir para remir também o sacerdócio. Cristo é o sumo sacerdote. Ele vem para retomar a adoração. Ele vem para retomar o que é espiritual. Talvez a sua vida até hoje estava desregrada. Talvez até hoje você também estava olhando para os sacerdotes, olhando para si mesmo e dizendo: eu posso viver da maneira que quero. Não, você não pode viver da maneira que quer. Deus se levanta com justiça, mas também se levanta com uma justiça pautada em amor para justificar. Assim como o profeta Malaquias, seja você o profeta do seu tempo, para denunciar as coisas ocultas. Se levante em defesa do Evangelho. Não se turbe, não se entregue. Graça e paz.